para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Quero aqui já pedir oração em favor do nosso pastor José Carlos de Lima, pastor na Paraíba, por todos os trabalhos e responsabilidade que estão nas suas mãos. Que Deus continue abençoando também ao nosso pastor Rosivaldo aqui em Ailândia, que assumiu esse trabalho, esse campo, e conta também com as nossas orações. A paz seja com todos esses pastores, ali também setor 31, em Ermelinho Matarazzo, Ministério de São Miguel Paulista, pastor Leônidas, Madureira, pastor Benedito, a todos os meus companheiros que têm aí acompanhado a Palavra de Deus por meu intermédio. Hoje eu quero falar sobre revestindo de poder. Revestindo de poder do alto é uma coisa importante na vida do cristão. Quero pegar aqui o capítulo de número 24. Nesse momento também deixo aí a minha saudação, um forte abraço, um carinho pelos meus filhos e netos e bisnetos. Capítulo de número 24, quero pegar 2 versículos para nós meditarmos. Diz o texto no capítulo 24 de São Lucas, narra o seguinte, do 45 ao 49. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Essas são as últimas palavras a qual Jesus Cristo ali falou para aqueles discípulos que estavam voltando após a crucificação de Jesus. Eles estavam voltando para a sua cidade, cabisbaixo, sem esperança mais, em que eles estavam achando que ia remir Israel, ia governar, ia sair das mãos do Império Romano. E agora Jesus, como ele disse aqui, convinha que Cristo padecesse. Convinha que ele desse a sua vida por amor de toda a humanidade, por mim e por ti. Aí, já no final, ele expressa, aí quando ele aparece para os 12 discípulos. Porque os 12, eles, quando Jesus chega ali, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados,
e atemorizados, pensavam que estava vendo, ouviam algum espírito. E lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, que eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apressaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Eis que tomou, comeu, dizendo deles. E disse-lhes: são essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e também dos profetas e também nos Salmos. Quando Jesus falou isso, aí o texto a qual comecei a ler diz: e abriu o entendimento para que compreendesse. Aí Jesus fala para eles agora ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Tem um hino que diz assim: há poder sim no Consolador, nesse sangue de Jesus. Há poder sim no Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Senhor, derrama poder para revestir os que creem em Cristo. Poder no substantivo significa vigor, força, potência, autoridade. E o cristão, ele precisa ter vigor. Ele precisa ter força para caminhar em meios de dificuldade. Ele precisa ter potência. E não só isso, mas também autoridade. Não só na palavra, mas autoridade diante dos espíritos malignos. Quando o salmista, no Salmo de número 62, o salmista Davi, ele se expressa assim. Salmo 62 diz assim: não confieis na opressão, nem nos desvaneças na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus. Uma coisa disse Deus. Duas vezes a ouvir que o poder pertence a Deus. Tem gente que multiplica a riqueza e se acha que tem poder. Mas o poder a qual Jesus falou que ia revestir para ficar na cidade de Jerusalém, não é o poder de aumentar riquezas, propriedades, bens financeiros, não. Se engana aquele que busca isso.
o poder do alto é diferente. O poder do alto é com autoridade. O poder do alto é uma potência diante dos espíritos das trevas. Entenda bem. Precisamos estar revestidos de poder. Não adianta só ter posse da salvação. Não adianta ser um crente igual aquele que trabalha em uma empresa, que pica cartão, que vai para os cultos, para os trabalhos, que compete para a adoração, para a assembleia, para a reunião, estarmos em comunhão uns com os outros. Não adianta. É necessário ter revestimento de poder. Se o boi soubesse a força que ele tem, uma criança não puxava ele para onde quer que fosse, assim como o cavalo, que é grande, forte, tem uma potência fora do comum, é ligeiro para correr. A força de um cavalo é grande. Mas comparando esses dois animais, se ele soubesse a força deles, ninguém domaria. Assim também o cristão. O cristão, ele vai para os cultos, os trabalhos e tudo, mas não está revestido de poder. E se ele soubesse o que o revestimento causa na sua vida, teríamos um mundo totalmente diferente dos de hoje. Escute bem. Fatores que ocasionam o envelhecimento ou a decadência espiritual. Quais os fatores? Nós vamos aqui comentar alguns, que tem muitos, mas vamos falar de alguns que ocasiona envelhecimento e decadência espiritual na vida do cristão. Rotina, imaturidade, frieza, descaso, que significa desprezo para as coisas do reino, para as coisas eternas. É um descaso quem faz isso. Outra coisa, desatenção, perca de entusiasmo. Vai para um culto, o pregador lá, olha, faz aquele avivamento naquele momento, todo se alegra, pula, glorifica e tal. Mas quando sai dali e perguntar onde foi lido que o pregador leu, o que é que foi a mensagem? A desatenção do povo é grande, não lembra mais. Isso é descaso. Perca de entusiasmo, perdeu o foco, o prazer de se alegrar na presença de Deus. O fervor dos primeiros dias da fé, aquela alegria, a alegria de falar da salvação que Cristo assim o concedeu, e o concedeu porque houve lugar para o Espírito Santo convencer, porque o Espírito Santo ele está para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando convence o homem, é como disse Jesus aqui falando para os 12 discípulos:
e abriu entendimento para compreender. Porque a palavra de Deus diz, Paulo na carta aos Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade para que eles não alcancem o conhecimento do Evangelho, para que não venha desfrutar desse poder do alto. Cegou. E aqui os discípulos estavam cegos após a morte de Jesus, mas precisou Jesus se apresentar vivo, mostrar as mãos, pés e falar, olha, não é um espírito não, aqui é carne, sou eu. Aí ele começa a relatar. Então olha bem, quando o fervor dos primeiros dias de fé, testemunho, oração, tudo isso fortalece. Mas daqui um pouco, a falta de consagração. A autoconfiança em si traz também decadência espiritual. Nós vemos um quadro que a palavra de Deus mostra que Sansão, debaixo do poder de Deus, da unção que estava sobre ele, mas ele era nazireu, não podia cortar o cabelo. Mas quando ele revelou o segredo para Dalila, e quando ele dormiu, e o dormiu para o crente, que vive sonolento, a Bíblia diz, Paulo aos Efésios, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo vos esclarecerá. Sansão, após dormir, vieram os filisteus e cortaram o cabelo. Aí Sansão foi símbolo agora de chacota para os filisteus, furaram os seus olhos, perdeu o poder que tinha e agora ficou numa situação caótica, difícil. Mas quando ele se humilhou diante de Deus, lá no templo, onde estavam todos zombando dele, ele mandou que alguém levasse a ele até as duas colunas principais daquele templo, e Deus de novo concedeu força, poder para Sansão, e ele assim derrubou aqueles dois pilares que sustentavam aquele templo. Ele morreu junto com todos ali que estavam zombando dele. Então observe, aqui em Lucas, quando olhamos aí o verso de número 36 e 37, né, a qual eu já li, que Jesus se apresentou, mas João, ele narra o texto um pouco diferente. João registrou falando dessa forma. Escute bem. João registrou aí quando Jesus apareceu aos 12 e a incredulidade de Tomé. Diz o texto que chegada pois a tarde de aquele primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Eles com medo puseram tranca e tudo. Ai, se fizeram isso com o nosso mestre, nós também vai ser os próximos. E com medo, agora, de morrer. Eu fico pensando, ouviram tanto Jesus falar, quem perder a sua vida
por amor de mim, achá-la-á. Só que agora deu um branco na vida dos discípulos. Jesus havia já recomendado que eles não ficariam só e que Jesus ia enviar um Consolador. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas agora eles se deparam agora, depois do terceiro dia, que Jesus agora ressuscitou, o primeiro dia da semana, eles de portas cerradas, com medo dos judeus que tinham ajuntado. Aí chega Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Mas vendo o Senhor, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aí agora Jesus sopra sobre eles, para eles receber o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Aí Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Não estava. Ele não estava. Então entenda bem. Jesus chega agora e vê eles com essas condições. Agora, em Lucas 8, capítulo 8 de Lucas, narra Lucas, capítulo de número 8, narra um texto aqui importante para nós falarmos de Lucas. Aqui, diz assim o texto. Eu vou ler um contexto. Esta é, pois, a parábola da semente, e é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, mas como não tendo raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Isso Jesus ensinando para os discípulos. Aí ele vem dizendo: e a que caiu entre espinhos são os que ouvem, e indo diante, são sufocados com os cuidados da vida, com riquezas, deleitos da vida, e não dão fruto com perfeição. E os que caem em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, e conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Jesus havia falado isso para eles, né? A maneira aí sobre o receber a palavra.
Agora, o advento do Messias, a qual o profeta Isaías havia já predito, e quando nós olhamos o que o profeta Isaías prediu, diz assim o texto, olha bem, no versículo 2, diz que o povo andava em trevas e viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, aí agora resplandece a luz. Aí o versículo de número 6 diz, porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando olhamos o capítulo de número 7, o verso de número 14, diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. O profeta Isaías, ele antecede o nascimento do Messias, que ia vir de uma Virgem Maria, depois fala sobre as qualidades que ele teria, e com isso, ele continua, convinha que se cumprisse tudo. Jesus falando, convinha o que estava dito pelos profetas no livro dos Salmos. O advento do Messias, quando Daniel, no capítulo 7 do livro de Daniel, nós vamos entender o seguinte, Daniel 7 diz assim, e eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião dos dias, e eu fizeram chegar até ele, e foi-me dado o domínio, a honra, o reino, para todos que os povos, nações e língua o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único, que não será destruído. O reino do Messias, o reino de Jesus Cristo. Esse reino implantado, esse reino espiritual, a qual Jesus chegou a dizer, o reino de Deus está em vós. Esse reino não tem espírito das trevas, potestades, principados, príncipe das trevas, hostes do mal, não há que possa destruir. A não ser que você abrir mão da pessoa, abrir mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está acima de todo principado, Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte, a não ser que você não querer, aí seu reino está destruído. Mas você querendo, aceitando, não tem quem destrua, porque ele falou, Jesus, que ele veio para aniquilar o pecado, e Jesus veio para destruir toda a obra do maligno. Então, observe bem, Jesus nos outorgou o poder, sim. Ele nos outorgou o poder. Quando ele ali já, terminando as suas palavras, ele fala para os discípulos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, ele diz assim, o verso de número 17. Eu vou ler o contexto. E aos 11 discípulos partiram para a Galileia,
para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, porque sempre vai ter os contra que dá lugar para o opositor. E quando o viram, o adoraram, e alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus outorgou poder, e quando nós olhamos aí que todo poder foi dado a ele, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 13, narra o seguinte. Narra aí no capítulo 13, que aqui, capítulo de número 13 de João, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Jesus amou até o fim. A quem? Aos ouvintes da palavra de Deus, seus discípulos. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. E Jesus, sabendo que o Pai já tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia agora para Deus. Então ele, com a convicção, Jesus, que o Pai já tinha depositado. Olha, pensa bem, você está precisando de alguma coisa e alguém vai lá e deposita uma verba, a necessária para te suprir. Você não fica contente, não? Imagine, Deus depositou em Jesus Cristo e ele viu que estava chegada a hora dele retornar para o Pai. O 100% homem ia agora se entregar sem pecado, entregar sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então escute bem, quando olhamos aí no capítulo 17, a oração sacerdotal, Jesus ele se expressa aí no versículo 2, dizendo assim: e Jesus falou, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos agora quantos lhes desse. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Aí Jesus fala essas palavras. Agora, Jesus nos outorgou o poder. Ele, assim que ele recebe, que ele foi revestido, recebeu poder do alto, do Pai. Agora Jesus vem e transfere para você, para mim, para a igreja. Aí nós vemos aí em Lucas, capítulo de número 10, relata dessa forma. O doutor Lucas, ele registrou aí no capítulo de número 10, aí Jesus chegando e dizendo assim:
Jesus falando, começou um discurso de Jesus falando para os discípulos. Quando, depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, e em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Aí ele continua falando para os discípulos assim, e não levais bolsa, nem alforje, nem alpacas, e a ninguém saudais pelo caminho. E qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Aí Jesus dá essas recomendações, né, aos discípulos. E quando chega no versículo de número 19, ele diz assim, depois que os 70 fizeram aí uma missão, como assim ele falou, aí voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fazerá dano algum. Jesus que agora concede o poder, mas depois ele vem dizendo, mas alegrai-vos, porque se vos sujeitam os espíritos, você se alegra por isso? Por causa desse poder que agora foi outorgado para vocês fazerem? Não, não é assim não, meus filhos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aí Jesus falou assim para eles. E já, quando olhamos Mateus, na comissão agora aí, que Deus também outorgou e Mateus registrou, nós vamos ver aí essa comissão aí, os 12 em sua missão, que o cristão na face da terra, ele tem uma missão para fazer. E continuar a missão a qual Jesus Cristo, ele ensinou. Quando olhamos aí no capítulo de número 10, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade, todo o mal. Aí chamou todos os 12 discípulos, escute bem, os 12 discípulos, vou citar o nome de cada um. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simeão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado por Tadeu, Simeão, Cananita, e Judas Iscariote, aquele a qual o traiu. Então, a esses,
o Senhor deu poder. E o que você tem feito? Tem expulsado mesmo espíritos malignos? Tem muita gente expulsando o diabo. Eu não consigo entender, depois que originou a palavra diabo, foi colocada, quando as escrituras foi formado 66 livros, a qual antes se falava filhos de Belial, se falava profetas de Baal, se falava no início da civilização, se falava do deus Moleque e Moloque, se falava desses. Não se falava diabo, porque o diabo, ele não é onipresente. O diabo, ele não tem corpo, ele não é onipresente. Mas falar características de um espírito maligno, aí sim. Por quê? Paulo não falou assim, como dando um ênfase. E as escrituras falam às vezes sobre ser diabo, mas se referindo não é a um Deus maligno. Não, ele não é um Deus, ele não é onipresente, ele não é onisciente e não é também onipotente. E não sendo onipresente, ele não pode estar aqui no estado da Paraíba, a pessoa está expulsando e ele de repente, mas ele não pode estar na vida de 10, 20, 30 pessoas, não. Ao mesmo tempo, o diabo, ele não é onipresente. Eu acho que é uma falta de entendimento, mas fica aí. A palavra de Deus registra, Efésios capítulo de número, vamos ler, Efésios capítulo de número 6, versos de número 12, diz assim: eu creio assim, porque não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas contra quem nós devemos lutar? Principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí sim, eu concordo. E Jesus deu poder para expulsar essas qualidades de espíritos malignos que se apodera da vida de um ser humano. E vou usar uma palavra aqui, um ditado popular: faz de gato sapato. E deixa, quando a pessoa deixa ele se andar, deixa entrar na sua casa, a qual casa somos nós, a casa espiritual, esse corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando damos lugar a esses espíritos, aí eles se apoderam. Aí precisa ter alguém no nome de nosso Salvador Jesus Cristo, revestido de poder, e dizer: o Senhor te repreenda, sai dele. Não adianta amarrar. Vou te amarrar agora. Está amarrado. Amarra, não sei quem vem e solta. Pisa na cabeça. Pode até esmagar a cabeça. Daqui um pouco está de novo ali na vida do outro. Não entendo essa maneira, mas a Bíblia ensina
Sujeitai-vos a Deus. Resisti a esses opositores aí. E eles fugirão de vós. Resistir. O diabo é resistir à natureza carnal pecaminosa que habita no nosso ser. Que temos vontade de fazer o mal. Se darmos lugar, o nosso coração enche de ódio, de rancor, de raiva, de ira, de contenda, de maledicência, de revolta, de briga, de rixa, de todos esses males. Mas sujeitai-vos a Deus. Resisti a essas coisas, essas potestades, esses príncipes das trevas desse século. Mas para resistir, precisa estar revestido de poder. Escute bem. Eu falei sobre os fatores que ocasionam o envelhecimento, a decadência espiritual. Primeiro tópico. Quero falar o segundo tópico. O retrospecto dos discípulos. A situação que eles se encontravam. Né? Já depois que Jesus, agora, os discípulos começam a fazer mais discípulos, quando Jesus falou para eles ficar em Jerusalém, o livro de Atos registra que eles ficaram em Jerusalém. Os discípulos foram revestidos. Quando olhamos aí em Atos, no capítulo de número 1, quando Jesus estava ali indo para estar ao lado do Pai, né, ele disse assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse, e que de mim ouviste. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo em muito depois desses dias. Ele fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E por isso essa palavra chegou a nós, aqui no Brasil. E aí diz o texto que lá no dia do Pentecostes, na festa, veio um vento eminente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas, falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedesse que falassem. Agora, após eles receber isso, diz o texto que começou a dispersação, porque a perseguição começou ao povo. Os religiosos da época começaram agora a perseguir os cristãos do caminho. Era conhecido os discípulos daquela época como os do caminho, a qual hoje se conhece os evangélicos. Mas teve época que se conhecia os protestantes. Teve época que era conhecido os cristãos. Cristão por ser seguidor de Cristo. Mas o início foi os do caminho. Quem olhava para os do caminho via diferença na vida deles, diferença no agir, diferença no falar, diferença em tratar com o seu próximo, diferença
a maneira de falar da grandeza do nosso Deus. Agora vem Felipe. Felipe foi enviado aqui, veja bem, quando todos estavam sendo dispersos por toda a terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, mas os que se convertiam. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão. Por quê? Estevão tinha acabado de ser apedrejado nessa época e alguns discípulos foram enterrar Estevão. E o que mais deixou furiosos os religiosos da época, foi quando ele disse que Deus, mas o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Eles tinham o templo de Jerusalém, o lugar da adoração. E Jesus já tinha predito que ali não ficaria pedra sobre pedra. E quando veio o Marechal Tito e dominou a cidade de Jerusalém, esse templo foi destruído e até agora não construíram outro templo, porque eles estão pretendendo construir o terceiro templo para a vinda do Messias, a qual os judeus estão aguardando. Já preparou tudo, está tudo preparado. Tudo para o templo, a bacia, candelabro, a arca, tudo em ouro, Ofir. Não é o ouro 18 não, é o ouro acima do ouro 18. Mas olhe bem, Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Paulo, ensinando na carta aos Coríntios, na igreja ali de Corinto, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, é aqui que Deus habita. Quando nós nos reunimos, 1, 2, 3 ou mais pessoas, Ele está no meio. E quando nós nos reunimos, nós somos o corpo. A cabeça é Cristo e nós somos o corpo, a igreja, que estamos sendo modelado, preparado pelo Espírito Santo para entregar como noiva para o noivo Jesus. Escute bem, aí Felipe, Saulo nesta época estava assolando, pedindo cartas para perseguir os cristãos na época. Mas os que andavam despertos iam por toda parte anunciando a palavra, a qual um desses, e descendo Felipe à cidade de Samaria, diz que ele pregava a Cristo. Ele não pregava o que o Bispo Macedo está colocando aí no canal 7 para iludir os crentes ficar em casa assistindo. Não. Não pregava ficção. Porque a palavra da fé e da graça em Cristo Jesus, olha, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra. E os artifícios que estão tirando muitos o foco de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, está sendo grande. E isso, o poder, o revestimento de poder, também vai perdendo. Vai desfalecendo por essas coisas. Escute bem. Foram dispersos, mas anunciava a palavra pregada. Anunciava a Cristo. Os ouvintes prestavam muito atenção. Então, escute bem. Os sinais de libertação, cura divina. E havia grande alegria no meio do povo. Quando nós olhamos aí do 6, capítulo 8 de Atos, do 6, 7 e 8, narra que havia grande alegria naquela cidade de Samaria
quando eles ouviam falar de Cristo. E Jesus, antes de subir, ele não prometeu. Jesus não prometeu as coisas desse mundo. Jesus não prometeu títulos, diplomas, posição, cursos teológicos, em mestrado, em PhD, em divindade, em teologia. Jesus não prometeu isso, ele prometeu revestimento de poder. Ainda que tenhamos tudo isso, mas se não tivermos poder de Deus, o inimigo da nossa vida não vai nos respeitar. Porque eles ali estavam vendo o trabalhar de Deus na vida de Paulo, falando de Jesus Cristo, eles falaram, eu sei quem é Jesus Cristo, sei também quem é Paulo. Aí o espírito maligno pela boca falou assim, e vós, quem sois? Que estão querendo aí fazer trabalho aí em nome de Jesus e de Paulo? Quem sois vós para fazer isso? Eles não respeitam. Se não tiver autoridade, revestimento do céu. Para terminar, crente sem poder não influencia. Fica sem autoridade, medroso, acovardado, derrotado. Podemos até falar bonito, eloquente, ser um bom orador, pregar com conhecimento, ter sabedoria, como os gregos, Apolo, Sócrates e outros mais. Mas nós precisamos ter poder dos céus. Muitos utilizam falso poder para enganar as pessoas, né? Mas não resolve. A falta de poder por não conhecer as Escrituras. Errais, disse Jesus, por não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Finalizando, o poder e suas utilidades. O poder aperfeiçoa na fraqueza. O poder para curar. Irei e lhe darei saúde. O poder para testemunhar e o poder para falar com ousadia. Imploramos nosso Salvador, com poder, com poder, com poder. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Buscai poder do alto para continuar a obra. Shalom, Deus seja convosco.